Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. Na aula de hoje vamos falar sobre concavidade. E para falar sobre concavidade, eu preciso falar sobre segunda derivada. Até o momento nós tínhamos falado a respeito da primeira derivada, onde nós mostrávamos se uma função ela era estritamente crescente ou estritamente decrescente. Já com a segunda derivada, o que nós vamos determinar é a concavidade, de que forma o gráfico se encontra com respeito à reta tangente. E para não perdermos mais tempo, vamos dar início à nossa aula com o nosso primeiro slide, onde eu tenho aqui a reta tangente. Nós já vimos como encontrar a equação dessa reta tangente. Se você tem um intervalo aberto I e um ponto que pertence a esse intervalo, nós dizemos que a reta tangente, nesse ponto PF de P, é dada pelo gráfico de que forma? Y menos o f de P igual a derivada de f em P vezes x menos P. Ou o Y é o f de P, eu posso passar esse menos P para o segundo membro, e ao fazer isso, você tem que o y seria igual ao f de P mais a derivada de f em P vezes x menos P. Ou ainda, eu posso descrever que a reta tangente t de x é dada por f de P mais a derivada de f de P em vezes x menos P. Neste caso, vamos lá para as definições. Dizemos que f tem concavidade para cima. Vamos primeiramente tomar para cima, no intervalo aberto I, tá? Nesse intervalo aberto I, de que forma? Bom, neste caso, você tem a seguinte coisa, que o f de x é maior do que o t de x. Para qualquer valor x e p, no intervalo aberto I, com x diferente de p. Bom, continuando aqui, você vai observar, por exemplo, se eu pego esse pontozinho aqui, você tem uma reta tangente a t nesse ponto. E você observa que o gráfico está todo acima, o f de x está todo acima, ou ali, ou aqui. Então, se eu ponto nesse ponto aqui P, tá? Se eu olho para esse ponto P, eu vou ter esta determinação. Dessa forma, quando nós observamos esses pontos de tangência, todo o gráfico está acima. Aqui da mesma forma, se eu olho para cá, ou nesse ponto, toda a função f está acima do gráfico. Isso eu estou falando quando a concavidade está voltada para cima. Agora, se eu tenho uma concavidade voltada para baixo no intervalo aberto I, de que forma seria esse comportamento? É o f de x ser menor do que o t de x. Isso quando o x é diferente de p. O gráfico seria também parecido, só que o gráfico estaria abaixo da reta tangente. Uma outra coisa importante aqui é que seja f uma função e p um ponto pertencente ao domínio de f. E f é contínua em P. Dizemos que P é um ponto de inflexão, ou seja, um ponto de mudança, e neste caso de f, se existem números reais A e B com P pertencente a esse intervalo, lembrando que esse intervalo está no domínio de f, tal que o f tenha concavidades de nomes contrários em A até P e em P até B, nós podemos aqui ter a seguinte situação. Nós temos esses pontos de inflexão. Observe que nessa situação aqui, ó, a função estava crescendo na reta tangente, ela houve uma mudança. Neste caso, ela é chamada de ponto de inflexão. Ele está vindo aqui descendo, só que nesse ponto aqui, ó, da reta que deveria ser tangente, ele sofre uma mudança. Neste caso, ele é chamado ponto de inflexão. O primeiro é um ponto de inflexão oblíquo e o segundo é um ponto de inflexão horizontal. Mas aí entra esse teorema, a qual vai nos nortear, que seria com respeito à segunda, a derivada de segunda ordem, onde se a derivada de segunda ordem for maior do que zero, então a concavidade vai estar voltada para cima. Já se a segunda derivada for menor do que zero,
a concavidade vai estar voltada para baixo. Bom, feito isso, vamos lá a algumas questões. Na primeira questão que nós vamos tratar aqui, seja f de x igual a e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Estude f com relação à concavidade e determine os pontos de inflexão. Vejamos como proceder neste caso. Nessa situação, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a primeira derivada. E para calcular essa primeira derivada, vamos lembrar que quando eu tenho uma função exponencial de base e, você repete primeiramente essa expressão e para encontrar a derivada você multiplica pelo termo que está no expoente, calculando a sua derivada. Neste caso, você teria o quê? E elevado a menos x ao quadrado sobre 2 vezes essa derivada. Quando eu vou derivar aqui o x elevado a 2, ele 2 desce multiplicando. Ficaria com menos o 2 desce multiplicando o x, que fica elevado a 1, sobre 2. Você vai poder simplificar aqui, dá 1 e dá 1. E, portanto, a nossa derivada, a primeira derivada, seria dada por quê? O menos vem para antes, multiplicando o x também, vezes e elevado a menos x ao quadrado dividido por 2. Um detalhe importante é que quando ele pede para nós calcularmos o ponto de inflexão, eu preciso da segunda derivada. E neste caso, para calcular a segunda derivada, eu já tenho a primeira, e observe que esta função ela é um produto. Portanto, se é um produto, você vai derivar a primeira parte, multiplica pela segunda, mais repete a primeira, que é menos x, e multiplica pela derivada da segunda parte. E observe que a derivada dessa segunda parte é a função que eu tinha inicialmente, cujo resultado eu já tenho aqui. Então, basta substituí-lo, ficaria aqui menos x vezes e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Como eu já tenho menos x, vai ficar mais x ao quadrado. Portanto, essa segunda derivada vai ficar aqui menos 1, porque a derivada de menos x é menos 1, vezes e elevado a menos x ao quadrado sobre 2, mais, lembrando que essa expressão aqui, ó, a derivada dela é essa. Portanto, nós vamos só substituir. Menos x vezes menos x aqui fica mais x ao quadrado, vezes e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Portanto, a segunda derivada ficaria igual aqui a x ao quadrado, observe que e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. O valor é comum aos dois termos, eu posso colocar ele em evidência, e ao fazê-lo isso, você vai ter x ao quadrado menos 1, multiplicando e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. E essa é a segunda derivada. Vamos guardar aqui essas informações da primeira e da segunda derivada. E agora, qual o procedimento que eu tenho que fazer para descobrir com respeito à concavidade? Nós vamos aqui colocar um pouco acima, mas o que eu preciso observar é que nós sabemos aqui que e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 sempre é maior do que zero. Portanto, o sinal de f de duas linhas, ou a segunda derivada de x, colocar só a segunda derivada, depende de quem? De x ao quadrado menos 1. Ora, se depende de x ao quadrado menos 1, o que eu posso afirmar para vocês é o x ao quadrado menos 1, por ser uma equação de segundo grau, ele tem concavidade voltada para cima e para baixo, mas eu precisaria saber quais são as raízes dele. E para saber as raízes
as raízes de x ao quadrado menos 1, eu vou fazer o quê? Igualar a zero. E ao igualar a zero, você vai ter que x ao quadrado é igual a 1 e, portanto, x é igual mais ou menos a raiz quadrada de 1, que dá 1. Ou seja, nesta função, o que eu posso afirmar para você é que ela tem a concavidade voltada para cima, aqui fica negativo, aqui positivo, aqui você tem as raízes menos 1 e 1. E a partir desta expressão, eu posso fazer o estudo com respeito à segunda derivada, uma vez que a segunda derivada depende de x ao quadrado menos 1. Ou seja, quando eu escrevo aqui a segunda derivada, você tem duas raízes, menos 1 e 1. Lembrando que eu não preciso saber com relação a e elevado a menos x ao quadrado sobre 2, porque já é maior do que zero. Então aqui fica negativo e aqui fica positivo. Com respeito à segunda derivada, nós vimos que ela pode ser a concavidade voltada para cima ou pode ser voltada para baixo, dependendo do sinal da segunda derivada. Se ela for positiva, a concavidade é voltada para cima; se for negativa, a concavidade é voltada para baixo. Portanto, eu já posso prever para vocês aqui o que é que eu tenho com a relação à segunda derivada. Portanto, aqui com relação à segunda derivada, você pode afirmar que ela é maior do que zero. Em qual intervalo? Vem do menos infinito até o menos 1. E também em 1 até mais infinito. Já ela vai ser menor do que zero no intervalo entre menos 1 e 1. Bom, de posse disso, eu posso dizer a concavidade agora. E com relação à concavidade, nesse caso, F tem concavidade para cima. Em qual intervalo? Em menos infinito, menos 1. Deixa eu só apagar aqui uma coisinha rapidinho. E nesse caso também, e em 1 a mais infinito. Esses são os dois intervalos a qual a concavidade está voltada para cima. No entanto, ela também tem concavidade voltada para baixo. Nesse caso, a concavidade voltada para baixo, ela vai acontecer em qual intervalo? Entre menos 1 e 1. E esse seria essa importante reflexão que nós temos com relação ao ponto de inflexão. Portanto, eu tenho dois pontos de inflexão. Por que agora eu posso completar afirmando isso? Que é em menos 1 e 1. Quando ele tem a concavidade voltada para cima, ou seja, ele está voltando aqui para cima, mas quando ele chega em menos 1, ele faz uma inversão, ele começa a ir para baixo. Mas quando ele chega em 1, ele estava para baixo, agora ele passa para cima. Então ele está havendo uma mudança de direção. Nessa mudança de direção, nós temos uma inflexão, no caso nos pontos 1 e menos 1. Dando continuidade à nossa aula, vamos para o segundo exemplo, que é tomar o exemplo anterior e construir o gráfico dele. E qual seria o procedimento para a construção desse gráfico? Vejamos agora. Nós já tínhamos calculado a primeira derivada e nós tínhamos visto que essa primeira derivada era dada por menos x vezes e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Quando eu faço isso, nós já vimos que podemos afirmar aqui com respeito ao crescimento e ao decrescimento. E nós vamos colocar aqui uma reta. Observe que em e elevado a menos x ao quadrado sobre 2,
você já vai observar que ele é sempre maior do que zero. Então, o meu gráfico depende de menos x ao quadrado. Se você tomar aqui o menos x ao quadrado, ou menos x, desculpa, igualar a zero, você tem que a sua raiz é igual a zero. E vamos lembrar para você que isso é uma equação de primeiro grau. Então, você tem uma reta, tá? Acima positivo, abaixo negativo. Só que estaria errado, porque aqui o valor é negativo. Portanto, vamos desmanchar o que nós fizemos e vamos fazer a seguinte coisa: o gráfico está decrescente. Aqui é positivo, aqui é negativo. Então, com relação à primeira derivada, o gráfico, ou pelo menos o esboço do gráfico, você tem aqui em zero, que é a raiz. Antes é positivo, depois negativo. Isso aqui vai implicar que na função f, se a primeira derivada aqui é positiva e aqui é negativo, portanto, na função f, aqui é crescente e aqui é decrescente. Olha para o sinal. Bom, feito isso, vamos para a segunda derivada, que também nós já encontramos no item anterior. E no item anterior, nós vimos que a segunda derivada era dada por x ao quadrado menos 1 vezes e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. De posse desses valores, nós podemos agora verificar que a gente já tinha visto com relação à concavidade, eu vou só colocar direto aqui. A gente viu que com relação à segunda derivada, nós tínhamos dois valores, menos 1 e 1, e também nós tínhamos visto que aqui era positivo, negativo, positivo. Então, quando eu olho para a função, a gente tinha acabado de colocar para vocês, que é menos 1, aqui é 1, aqui a concavidade era voltada para cima, aqui a concavidade voltada para baixo, e aqui era voltada para cima. E nós vimos que os pontos de inflexão, eles eram dados por quem? Por menos 1 e 1. Só que aqui não é suficiente para que a gente possa descobrir o gráfico. A gente viu onde ela cresce e onde ela diminui, onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Já vimos os pontos de inflexão, ou seja, onde ele vai mudar a curvatura, mas falta ainda saber quando nós temos os nossos limites. No caso, com relação aos limites em mais infinito e em menos infinito. Ou seja, você tem um limite de qual expressão? De e elevado a menos x ao quadrado sobre 2, quando x tende a mais infinito. Você vai observar que aqui vai para mais infinito, mas como eu tenho menos aqui, a e elevado a menos, você vai ver que esse resultado vai para zero. É só observar que aqui ficaria 1 sobre e. E quando eu tomo esse mesmo limite, vou até colocar logo aqui o x tendendo a menos infinito, de e elevado a menos x ao quadrado sobre 2, não esqueça que essa expressão é a mesma coisa de 1 sobre e elevado a x ao quadrado sobre 2. Como x ao quadrado sobre 2 tende para menos infinito nesse caso, vai ficar 1 sobre e elevado ao menos infinito. Ou seja, esse número vai também para zero. A partir de agora, eu posso procurar construir o gráfico. Mas antes disso, eu vou procurar fazer uma tabelinha, pelo menos para colocar alguns valores. Valores para x e ver o resultado que nós encontramos para ele. Ou seja, o meu f de x ou o y. Quando o x for igual a menos 1, qual seria esse valor? Eu vou pegar os mesmos pontos que nós vimos lá com o ponto de inflexão, que foi o menos 1 e o 1, e onde o gráfico estava crescendo e estava crescente e passa a ser agora decrescente. Mas vamos pegar o menos 1. O menos 1 você vai ter que colocar o e elevado a menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Deixa eu colocar aqui direito. Vai ficar um pouquinho pequena a letra aqui. Menos 1 ao quadrado sobre 2. Menos 1 ao quadrado, isso aqui, na verdade, é menos 1.
Então, menos 1 sobre 2, cujo resultado vai ficar 1 sobre raiz de E. Já quando for zero, deixa eu botar aqui um pouquinho maior, isso. Quando for zero, o E vai ficar elevado a zero. Faça a conta, é igual a 1. Quando for 1, você vai observar que o resultado é o mesmo do anterior. O E vai ficar elevado a menos 1 ao quadrado sobre 2, cujo resultado, na verdade, seria E elevado a menos 1 meio, que você para ver, isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre raiz de E, que é o mesmo resultado. Então vamos para o gráfico agora. E no gráfico, nós temos que pegar esses pontos que são importantes. A gente viu que nós temos um valor que vai ser igual a 1. Nós temos o menos 1 e o 1. Eu vou até colocar aqui esse gráfico um pouco mais para cá e esse um pouco mais para cá. A gente vai necessitar. E veja que quando o E foi igual, o x foi igual a zero, a expressão ficou igual a 1, tá? Que é 1. Mas quando ele foi menos 1 e quando ele foi 1, ele deu o mesmo resultado, que é 1 sobre a raiz de E, é um valor menor do que 1. Eu vou colocar mais ou menos aqui um valor aproximado. Você pode fazer a conta aí, ver mais ou menos onde é que dá. Pode ser que seja um pouco mais abaixo ou um pouco mais acima. Mas aqui apenas para a gente ter uma ideia, eu só sei que ele é um valor menor do que 1 e maior do que zero. Então você tem esses dois pontos, que são meus pontos de inflexão. É como se eu estivesse dizendo para você, ó, vamos olhar aqui o gráfico. Quando eu olhei aqui em zero, quando ele vai se aproximando de zero, primeiro ele vai crescente. Só que ele passa pelo ponto de inflexão menos 1. Logo, quando ele vem também aqui do mais infinito, ele vem se aproximando do zero. É como se ele tivesse vindo daqui, aí ele está crescente. Nesse crescente ele faz uma mudança, vai para o 1, vem novamente decrescente, faz a mudança e começa a percorrer para ir para o zero. Esse seria mais ou menos o gráfico que nós estávamos procurando. Não é tão simples de fazer a construção, mas eu espero que você esteja compreendendo essa primeira parte, porque a gente vai precisar na construção de gráficos um pouco mais complicados. Então, lembre-se sempre de estar tomando essas notas. A primeira derivada, você vai olhar onde a função ela é crescente ou decrescente, mas a segunda derivada é o ponto de inflexão. É aquele momento que ele está numa certa curvatura, ele sobe agora e passa a fazer uma outra sentido. Se ele estava crescendo rapidamente, mas nesse ponto ele vai começar a sofrer uma certa inclinação. Então, esse é o ponto de inflexão. Mas para encerrarmos a nossa aula por hoje, vamos para o último exemplo, que seria: seja f derivável até terceira ordem, no intervalo aberto I, e seja p pertencente a esse intervalo. Suponha que a segunda derivada em p é igual a zero, a terceira derivada em p é diferente de zero, e que a terceira derivada seja contínua em p. Prove que p é um ponto de inflexão. Vejamos. Bom, a primeira coisa que nós vamos ver aqui suponhamos que a terceira derivada em p seja maior do que zero. Isso poderíamos também ter tomado como sendo menor. Tá? Como a terceira derivada é contínua, em p, pela conservação do sinal, existe um certo r maior do que zero, tal que você vai ter aqui que a terceira derivada maior do que zero vai estar em um certo intervalo entre p menos r e p mais r. Se ela é crescente, no caso, melhor, se a terceira derivada em p é maior do que zero, f é contínua, então pela conservação do sinal nós temos que existe um r, de tal forma que o meu p está entre o intervalo de p menos r e um p mais r,
onde essa derivada é maior do que zero, já que ele diz que a terceira derivada em P é maior do que zero. Então, P está no intervalo onde essa função ela é maior do que zero. Daqui segue que a segunda derivada é estritamente crescente. Ou seja, ela é crescente no intervalo entre P menos R e P mais R. Então, o que eu posso concluir a partir daqui? Primeiro, a segunda derivada, ele diz que é igual a zero. E eu tenho que essa segunda derivada é estritamente crescente. Ela é estritamente crescente em qual intervalo? No intervalo de P menos R até P mais R. Ora, isso aqui implica em quê? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Isso aqui implica que o f de duas linhas, ou a segunda derivada em x, isso aqui implica que a segunda derivada é menor do que zero em P menos R até P, e a segunda derivada é maior do que zero em quem? No intervalo de P até o TP mais R. Bom, isso é uma constante, portanto, logo, você tem que P é ponto de inflexão. Uma outra forma de você verificar isso é utilizando as retas que nós já trabalhamos aqui. E na terceira derivada, foi o que nós vimos. Nós tínhamos um ponto P, e ele estava no intervalo entre P menos R e P mais R. Nós vimos aqui algo bastante interessante na terceira derivada, é porque aqui ele colocou que esse f de três linhas é maior do que zero. Opa. Se ele é maior, a gente pode observar que ele é sempre positivo, já que aqui ele fala que a terceira derivada em x é maior do que zero, não importa o valor de p. Mas quando eu vejo isso, eu vou para a segunda derivada. E na segunda derivada, eu posso colocar aqui para vocês, novamente, o P, aqui o P menos R, e aqui o P mais R. E o que a gente viu é que, neste caso, por ser estritamente crescente, ele vem de uma parte negativa para uma parte positiva. Ou seja, a função ela é estritamente crescente nesse ponto. Portanto, essa seria a nossa aula de hoje. Vou ficando por aqui e na próxima aula nós vamos dar continuidade falando sobre a regra de L'Hopital. São duas regras bem simples, mas importantes na resolução de algumas derivadas. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.